O programa Gestão L está começando, gente. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para qualquer organização, empresa, que é o ser humano. Isso mesmo, o melhor e maior capital de qualquer negócio. Para tratar desse assunto, a gente vai conversar com quem realmente entende, que é Daniele Maciel, que é Master Coach e presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E que na próxima semana, agora nós vamos ter um evento aqui em Maceió, que é o Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas. Não percam, hein? A gente vai falar sobre isso e com ela no programa de hoje. Também teremos a participação de Fábio Cazu. Quem é Fábio Cazu? Gerente geral do Hotel Premier, que faz parte de uma das maiores redes hoteleiras do mundo, que é a Best Western. Vai falar sobre lideranças, sobre recurso humano, como liderar, como administrar, como ter sucesso como empreendedor, como colaborador. Vai contar um pouco da história dele, deixar algumas dicas e conselhos, tá bom? O programa de hoje é específico para realmente a gente entender um pouco mais sobre recursos humanos, sobre pessoas. Então não percam e daqui a pouquinho a gente volta. Tchau! Daniele Maciel, Master Coach e presidente da ABRH Alagoas, vai falar um pouco aqui com a gente sobre recursos humanos, a importância, né, Daniele? Seja muito bem-vinda ao programa Gestão AL. Pessoas dentro de uma empresa, qual a importância delas para o sucesso do negócio? Bom dia, né? Gostaria de agradecer o convite e dizer que pessoas é a parte primordial, fundamental para o bom funcionamento, né, de uma empresa. Acho que ultimamente a gente tem entendido, principalmente como esse cenário de crise, de que as pessoas é que estão fazendo a diferença nesse cenário, né? Então, desenvolver pessoas, ajudar as pessoas a se conectarem, trabalhar a criatividade, trabalhar a possibilidade de muito mais, de oferecer muito mais dentro de uma empresa para um cliente, né? Melhorar e levar o produto, os serviços, eu acho que é o grande diferencial hoje de uma empresa, né? No atendimento, nos processos e na liderança. Recursos humanos. Então, o ser humano é um capital importante. Qual é o maior erro cometido pelas empresas ao tratar esse grande investimento que é o ser humano? Eu acho que não entender que ali reside um mundo, né? Visões, experiências, sonhos, valores, princípios, ética. Então, quando a gente desconsidera tudo isso, quando você vê um gestor desconsiderar tudo isso e não entender que essas pessoas podem fazer parte do sucesso dele também, né? Desconsiderar um talento, não entender que aquilo ali pode ser, aquela pessoa ali pode ser o grande diferencial, né, de uma empresa, é triste. É lamentável a falta dessa visão. Você desconsidera que o outro que está ali é um somador, é um colaborador, é um cara que, uma pessoa que realmente pode fazer toda a diferença dentro da sua empresa, né? Agora, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa também, falando sobre a questão humana. Invertendo os lados, qual a preocupação ou cuidado que o colaborador deve ter dentro da empresa para não cometer o erro de ser cortado? Ele precisa ativar competências importantes, como ter proatividade, né? Ter mais assertividade, ter mais iniciativa, objetividade. Hoje, aquele profissional que o mercado quer é um profissional que consegue ir além, ele consegue atender além das expectativas, ele consegue gerar para as pessoas um olhar e ações sistêmicas, sair do seu quadrado, sair da sua caixinha. É aquele que não só faz as suas tarefas, mas ele entrega muito mais, ele surpreende. Empreendedorismo. Empreendedor, claro, é aquele cara que tem ideias visionárias, é um cara que tem alta resiliência, abre sua empresa para gerar emprego e renda, mas também é um empreendedor que pode ser esse diferencial dentro da empresa, essa pessoa diferente dentro da empresa. Para ser um empreendedor de sucesso dentro da empresa, como profissional,
é a dica que você deixa? Ter a liderança altíssima. E essa liderança passa pela sua autoliderança. Então é ter uma capacidade enorme de comunicação, visão de mercado, visão dinâmica, de relacionamento, entender que rede não é network, rede é muito mais do que network, é conexão, é empatia, é se colocar no lugar do outro. Eu acho também de ter uma inteligência emocional fortíssima, é preciso ter muito equilíbrio emocional. Eu acho que esses são os pontos importantes, né? Para que a gente entenda que o empreendedorismo, eu me considero uma empreendedora no ramo de coach. Quando eu cheguei em Alagoas, a gente só tinha 3 coaches. Então, quando eu me formei, a gente trouxe o primeiro fórum de coach, a gente desenvolveu nacional, foi em Alagoas. Nossa, parabéns. Foi. Então, eu, na verdade, enquanto todo mundo dizia isso não vai dar certo, isso é um modismo, isso... Se não, eu me encontrei nisso e eu vou apostar nisso e eu vou fazer o máximo que eu puder fazer. Então, eu fiz coach com um cara que criou o coach, fui atrás dele, Timothy Gowey. Timothy Gowey. Isso, ele criou o coach nos anos 70 nos Estados Unidos. Só. Ele foi o cara que criou o livro chamado Jogo Interior de Tênis. Ele entendeu que o seu atleta, ele era um professor de tênis e entendeu que o seu atleta, por mais que soubesse das técnicas, o jogo emocional falava mais alto. Então trazia para a performance daquele atleta uma diferença. Então ele foi entendendo que em determinados momentos o atleta dele tinha uma performance muito melhor quando não tinha agentes externos e externos, porque a gente tem esses obstáculos. Então foi aí que ele começou a trabalhar o jogo interior. O que é preciso para que a gente se melhore e para que esses fatores externos e internos não mudem a nossa capacidade de acertar. E foi aí que ele criou o coach, e o coach foi para as empresas, saiu das quadras e foi para as empresas junto com John Timor, que foi também um cara que junto com ele criou uma nova concepção dentro das empresas. Porque o caminho é o caminho. Eu tenho visto e assistido isso com muita gente. Parabéns. Mas agora você vai deixar aqui pra gente o convite desse congresso, é o congresso, né, alagoano, que vai acontecer de recursos humanos, que na verdade é o que a gente está tratando aqui, mas que a Daniele vai deixar aqui bem claro e explicar quando vai acontecer e qual é o intuito desse congresso. Dani, por favor, faz o convite. Então, convido todo mundo que quer se melhorar, que quer se desenvolver, que quer ser melhor, que quer ser um profissional querido no mercado, né, venha para o Premier, que estamos já aqui, né? Venha para o Premier, dia 10 e 11 de maio. O tema do nosso congresso, 13º Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas, é protagonismo nas organizações, gestão e resultados. Vamos trabalhar inspiração, liderança, gestão e resultados. Vem aí, Eduardo Zugaib. Esse é um cara que ele vive na Ana Maria Braga porque ele trabalha muito essa questão da revolução do pouquinho, pequenas atitudes e grandes mudanças. A gente vai ter Branca Barão, que vive nos Estados Unidos trabalhando excelência no atendimento com uma teoria da Disney. A gente vai ter também o Diego Godoy, que é um headhunter fantástico, que vai falar o que o mercado pede do profissional de hoje. A gente vai ter Wagner Brunini, que é executivo da BASF, falando da gestão estratégica, uma visão inovadora. A gente vai ter também Marcelo Madaraz, que é o vice-diretor da Parker, da América Latina, onde ele vai estar falando sobre o case, como ele conseguiu mudar a cultura de uma empresa a partir da liderança. E Suzy Fleury, que foi a coach da Copa de 92, a coach esportiva, e ela vai falar sobre a sua experiência em trabalhar com Ronaldinho, com a seleção, enfim, é isso. E local, a gente vai ter a participação de algum? Vai ter sim, a gente vai ter a participação, a gente vai ter um painel de Alagoas, 2 painéis. O painel de Alagoas falando sobre o protagonismo
o segredo das melhores empresas para trabalhar em Alagoas. A gente tem um caso do Fábio Cazu, por exemplo, aqui do Hotel Premier. Fábio, a gente vai estar em entrevista nesse programa com ele. Eu consegui aí já a matéria. Antecipei um pouquinho. Então vai ser Fábio Cazu, do Hotel Premier, né? Ele foi um cara que ganhou um prêmio nacional, né, na rede hoteleira. Ele foi o primeiro lugar entre 3.000 funcionários. Ele trouxe agora para Alagoas o prêmio das melhores empresas para trabalhar no hotel. Então, assim, a gente tem a Sônia da Uniodonto, que também vai falar da sua experiência na Uniodonto. A gente vai ter a Jennifer Lins, que ela vai falar sobre a sua experiência de ser uma articuladora e mobilizadora dentro do Pajuçara. A gente vai ter... Inclusive, a gente vai ter um evento em junho em Pajuçara Management, né? Isso. Tem muita gente legal para participar. A gente vai ter também um painel de relações trabalhistas, que é dentro do cenário de crise, né? Então, como é que tem se comportado os nossos patrões, né? Como é que nós temos nos comportado? Então, a gente vai ter aí o senhor Edinaldo Maiorano, que é o vice-presidente da OAB. A gente vai ter o Volney Ferreira, que é do Comitê de São Paulo de Relações Trabalhistas, e a gente vai ter também a Rita Mendonça, que é a nossa diretora de diversidade da BRH Alagoas, e a gente vai ter como mediação Pedro Jorge Mendonça, que ele vai estar dando o tom desse painel de relações trabalhistas. Vai ser um painel quente. Rapaz, não pode perder não, muita gente legal, muito conhecimento e muita informação, né? Só para lembrar, vai ser aqui no Hotel Premier, que vai acontecer no dia 10 e 11, né? 11 de maio. 10 e 11 de maio, próxima semana já. Não perca, Pajuçara vai ser cenário aqui de um grande encontro, de um grande congresso aí, importantíssimo para o nosso estado e para cada um de nós como profissionais, né, Dani? É isso. Agora eu vou te pedir aqui para a gente encerrar aqui essa matéria, se deixasse aqui uma frase, talvez de algum líder ou sua mesmo, uma frase que possa impulsionar o empreendedorismo humano de cada um de nós. Eu acho que a gente tem que ser o mais coerente possível. Eu acho que a gente tem que ser o mais sincero possível. E acho que a gente tem que ter muita vontade de fazer diferença e ter uma motivação muito ampla de ser feliz e fazer todos felizes. É isso aí. Após o congresso, depois a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais com a Dani. Tá bom, Dani? Parabéns. Obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo ao programa Gestão Aérea, meus amigos. Fábio, seja muito bem-vindo ao programa Gestão Aérea. Fábio Cazu, não é isso? Exatamente. Fábio, conta aqui pra gente como é que tudo começou. Você já era do mercado de turismo, já trabalhava com pessoas desse setor, ou foi um upgrade na sua vida e você resolveu realmente mudar os ares e passar a trabalhar com turismo, né? A gente pode dizer, né? Bom, primeiramente, obrigado, Luciano, pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho, né? E, na verdade, a minha origem, ela se iniciou na parte de comércio. Foi realmente na questão de... a minha família, eles tinham uma empresa dentro do Ceasa, lá em São Paulo. Eu sou original de São Paulo e foi lá que tudo iniciou, né? Bastante. Vou fazer uma perguntinha, né? Corintiano, Paulista, São Paulo, o que é? Na verdade, eu acho que como grande... faço parte da estatística, né, dos paulistas, né? A grande maioria é sou corintiano. Somos, eu também sou. Mas exatamente. Pronto. Então, e aí no caso, então era uma empresa familiar ligada na área de comércio, né? E voltada praticamente com aquela questão de relações comerciais, questão de produto perecível e tudo mais, e foi muito importante para o alicerce da minha carreira, de entendimento de como muitas das coisas, essas relações comerciais, como que elas funcionam, né? Para quem está assistindo a gente, como é que a gente tem esse start, a gente descobre que o caminho realmente é mudar, totalmente, e como lidar com esse primeiro momento de impacto? Bom, eu vou deixar essa profissão e eu vou partir para essa e às vezes até mudar de estado, sair do ambiente familiar ali que você tem, do seu convívio e ir para um outro local. Eu digo que realmente assim, essa mudança, se você fazer ela toda de uma única vez, é muito difícil dar certo. A probabilidade de falha, ela vai ser muito grande, porque são muitas mudanças, são muitas adaptações. E como ser humano e como todas as pessoas, a gente sabe dessa dificuldade que é conseguir se adaptar a tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, o que eu recomendo seria que seja feito de forma gradual, e foi de fato como também ela aconteceu para mim. Então, o primeiro ponto que é extremamente importante é você entender, você está feliz naquilo que você está fazendo?
Se você não está realmente feliz, é bom fazer uma análise de introspecção mesmo. Faz todas as avaliações. É aquilo que você tá te deixando feliz? Está te tornando uma pessoa melhor? Você está se sentindo realmente que você está produzindo, você está contribuindo para a sociedade, tá, inclusive, né? Contribuindo para você, para a sua família, para a sociedade como um todo? Se isso não está acontecendo, acho que vale a pena esse tipo de avaliação. E será que eu estou no lugar certo, né? A partir disso, você conseguir identificar a situação, e se for o caso de você realmente mudar de profissão, mudar de direcionamento, aí mantenha as outras características, né? Continue perto da sua família, onde você está, continue perto do seu ambiente, com esse novo direcionamento. E a partir do momento que você vai conseguir se desenvolver de forma natural, como acontece em todas as empresas, em todo tipo de segmento, os bons profissionais, eles recebem eles são muito sondados durante muitas vezes, né? E é quando começa a aparecer algumas oportunidades. E comigo ainda não foi diferente. Eu também comecei em São Paulo, trabalhando nesse segmento, e depois de 6 anos de trabalho dentro daquele mercado, em vários hotéis, na cidade de São Paulo, foi quando eu tive a oportunidade de vir aqui para o Nordeste. Bastante interessante que até algum momento ali quando eu estava em São Paulo eu já estava tão envolvido com aquele negócio, o mercado corporativo, que é o foco de São Paulo, né, que eu tinha esquecido um pouco dessa história, da questão do Nordeste, sabe? E aí foi quando, num dia, numa manhã, eu tive uma conversa com o meu diretor, ele veio visitar a nossa unidade, e quando ele falou assim, bom, Kazuo, agora tem uma oportunidade muito boa para você. E aí quando ele pegou, ele falou assim, para gerenciar uma unidade da nossa rede, né, lá na cidade de Fortaleza. E aí foi quando voltou aquele filminho na minha cabeça, porque toda essa minha decisão foi na cidade de Fortaleza que tinha acontecido. Qual o segredo de ter ou desenvolver bons colaboradores ao seu redor? Bom, uma das questões que isso ele fica, para mim ele é bastante evidente, e eu sempre é nesse rumo que a gente tenta fazer todo o nosso trabalho. Como todo empreendedor, ele sabe que dentro da empresa dele tem algumas pessoas que elas conseguem ter resultados diferentes das outras. Isso vem em decorrência de o quê? Muitas vezes questão da preparação, né, inicial, que ela tem que ter, realmente é mais fácil você conseguir obter resultados de pessoas melhores preparadas do que as que não estejam, né? Então o processo seletivo é extremamente importante. Um bom processo seletivo, você tem a oportunidade de ter um colaborador que ele venha a conseguir bons resultados junto contigo. Se você fizer o caminho inverso, o processo ele for todo atropelado e tem que contratar de forma urgente uma pessoa, é um risco. O risco ele se torna muito maior. E a probabilidade de aquilo dar errado, ela é muito maior também, tá certo? Aí, voltando com relação a essa questão daquelas pessoas que conseguem dar um resultado diferente, você percebe o nível de engajamento, ele é maior nessas pessoas do que nas outras. E como a gente consegue engajar essas pessoas? Como manter esse alto nível de engajamento, né, daquelas que já estão e conseguir levantar naquelas que não estão tão engajadas? Falo que são, na verdade, não tem nenhuma novidade, né, naquilo que eu vou falar, mas são todas aquelas questões voltadas principalmente à questão de comunicação, transparência, ética, você dá as ferramentas necessárias para a pessoa poder fazer, preparação, e realmente ela ter o entendimento exato de qual é a importância dela dentro do cenário todo. Por que cada colaborador ele está aqui naquele lugar, qual que é a função e qual que é a missão dele, junto com o grupo todo, né? Exatamente, fazendo agora um pouquinho da relação daquilo que a gente falou antes do time de futebol. Sim. Dentro do time de futebol são 11 jogadores. Tem um goleiro, tem um atacante, tem um centroavante, um zagueiro, cada um executando a sua função. Você já pensou no time onde o goleiro vai ficar responsável de fazer o gol e o atacante é responsável de defender o gol? Como é que ia ser o resultado desse time? Todos batendo cabeça ali. Na verdade, a gente sabe que, pela lógica, não daria certo. E é mais ou menos dentro de uma corporação, é isso, dentro de uma empresa, é isso também que a gente tem que deixar muito claro para todas as pessoas, né? Os gestores têm as posições dele, que são extremamente estratégicas e importantes para poder ter a condução, assim como cada pessoa de suporte, os colaboradores, a base, porém todos fazendo parte de uma mesma corporação. Maravilha. Fábio, para quem está assistindo a gente, uma boa dica de leitura para um líder, para um empreendedor, para um diretor, para um gerente, para um colaborador que queira realmente fazer a diferença no mercado. Bom, eu não vou falar apenas um único livro, mas na verdade acho que são uma série de livros que me ajudaram bastante
a formatação. Bastante interessante, porque são os livros, muitos daqueles livros que são feitas aquelas indicações dentro da faculdade mesmo, aquele tipo de coisa muito básica, né? Que o Monge Executivo realmente foi um livro que... Foi o primeiro livro que eu li. Foi o primeiro livro que eu li também. Quando eu comecei a ler ele, eu achei extremamente chato, muito chato, mas que coisa chata, como que é esse tipo de coisa? E eu te falo que de 30% para frente do livro, a coisa ela começa a se encaixar e você começa a entender, e é muito interessante, quando você leva aquilo lá a sério, dentro da sua carreira, é desse jeito também. No começo, quando você começa a fazer as coisas, você começa a fazer aquele trabalho, tira xerox, fica tirando xerox, você tem muito mais capacidade do que isso, mas é importante você poder saber fazer aquilo lá para um dia poder cobrar que seja feito de forma efetiva. Foi justamente o que a Daniele Maciel comentou aqui com a gente, que ela como coaching, quando ela começou, verde, como ela disse ainda, ela tinha a verdade e a sinceridade de dizer, olha, eu estou aprendendo, pode ser que eu... Mas ela foi do comecinho ali, do básico. Humildade, né? A humildade de aprender e saber compartilhar com as outras pessoas. E quando você tem a oportunidade de fazer isso daí, as outras pessoas também vão começar a te olhar diferente. Né? Quando você chega de repente em um cenário, você é um funcionário novo dentro de uma empresa, os seus colegas, provavelmente, eles vão te testar. Eles falam assim, peraí, ele faz parte do jeito que a gente trabalha ou ele está chegando diferente? Porque aqui a gente já tem todo o nosso esquema no bom sentido, não é isso? E sempre nós somos testados todo lugar que a gente chega. E quando a gente chega com a humildade, pessoal, obrigado por me acolher, eu sou novo aqui, quero aprender junto com vocês, me ensine, me dê oportunidade para eu poder aprender junto com vocês. Você já começa a ganhar um pouquinho ali o pessoal, não é isso? E vai ter a oportunidade de poder mostrar tudo aquilo que você sabe. Outros dois livros também que foram muito importantes também para mim, eu falo assim, às vezes é até um pouco utópico aquilo que eles falam nos livros, mas se você levar a sério aquilo e ter um entendimento daquilo lá, em algum momento vai poder te auxiliar. Um deles foi o Gerente Minuto, foi um livro realmente bastante interessante, e ele mostra algumas questões da questão do foco na atenção, naquilo que realmente importa em cada determinado momento, né? Você não se prender tanto com as outras coisas que às vezes não tem tanta importância. Se você fizer isso daí, às vezes você está deixando de ter foco em alguma coisa que era bastante importante. E o outro é aquele Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, para encerrar aqui a nossa entrevista, também a gente já falou aqui no programa, nessa matéria de agora, mas de maneira bem mais sucinta, qual a dica, qual o conselho para ser um grande profissional, um grande líder? Certo. Isso na verdade não é uma invenção minha, foi uma coisa uma frase que eu tinha ouvido uma vez de um gestor meu, e realmente aquilo me marcou e faz todo sentido. Ele me perguntou assim, Cazu, eu falo de chefe, né, mas na verdade com sentido de líder, né? O que é um bom chefe para você? Eu era funcionário, era colaborador naquela época dele, né? Aí a gente falou assim, é quem me passa a instrução, né, daquilo que eu vou fazer, que conversa comigo, comunica, toda aquela história, né, aquele negócio de comunicação, transparência, ética e tudo mais, né? E com uma frase muito simples, ele traduziu isso para mim. Ele falou assim, o bom chefe é aquele que tira de você aquilo que você não consegue fazer sozinho. Assim, faz sentido, né? Não que tenha que ser pela imposição, mas que ele consegue tirar de você aquilo que você, em algum momento, não consegue fazer de forma autônoma, sozinha, né? Então, por isso que realmente acho que essa foi uma frase que me marcou bastante e que eu sempre sigo na questão do processo de liderança, junto com os meus colaboradores. Maravilha! Parabéns, né? Pelo empreendimento como pessoa, né? Que nós somos um empreendimento, né? Que a cada dia, cada vez mais, a quem se dispõe a isso, passa a ter o crescimento. E eu queria que também você fizesse aqui o convite, já que amanhã é Dia das Mães. Quantas mães empreendedoras nós não temos aqui no estado e no Brasil? Não é nem o convite, é uma frase, uma palavra para essas mães empreendedoras, essas mulheres empreendedoras. Bom, eu queria falar para você, deixa eu aproveitar aqui e fazer a nossa propaganda também, né? Que faz amanhã, convite, né? Isso, amanhã aqui no Best Western Academia Maceió, a gente vai ter o nosso almoço do Dia das Mães também, tá certo? Ele é um sistema de buffet, bastante farto, a gente vai ter também show de música ao vivo, que vai estar também acontecendo aqui, né? Já bastante tradicional aqui na cidade, né? Então não só a parte do almoço, que é o nosso carro forte,
mas inclusive o café da manhã também, que ele acontece aqui no Dia das Mães, a gente tem também uma frequência bastante grande, né? Isso realmente acaba acontecendo. Ele falou, e não só as mães que são empreendedoras, mas todo mundo tem uma mãe, não é isso? Inclusive todo mundo tem uma mãe, então assim, é uma oportunidade também de conhecer o que é esse produto, né, aqui dentro da nossa cidade. E fica o convite para todos vocês. Então, quem tiver, né, essa disponibilidade, ainda não está definido, né, para onde que vai, né, fala, poxa, acho que seria uma oportunidade diferente de conhecer, né, alguma coisa diferente. Traz sua mãe aqui para cá, né, para poder passar. Fábio vai estar aqui? Com certeza. É a oportunidade de vocês conhecerem esse grande líder também. Tá bom? Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado por participar do programa com a gente e levar mais conhecimento aos nossos empreendedores e líderes. Obrigado. Fica um convite para voltar novamente. Estamos aqui à disposição. Gestão aérea, gente. Muito bom o programa de hoje, né? Especialmente voltado para recursos humanos e pessoas. Vale aí o agradecimento mais uma vez. Daniele, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Com certeza vocês puderam contribuir muito para o crescimento profissional de cada um de nós, tá bom? E agora eu vou fazer o agradecimento aqui aos nossos apoiadores, que é o pessoal da Sinal Verde Análise de Crédito. Vale a pena entrar em contato com eles, você que tem empresa, eles estão com diferencial de mercado muito grande, tá bom? E também o Hotel Atlantic Suites, na pessoa do empreendedor Alfredo Rebelo. E para encerrar também aqui o nosso apoiador, Odontocard. Bom, eu vou aproveitar aqui para fazer um convite para vocês, que na próxima semana o Grupo Pata Amada vai estar promovendo um bazar, que é o Bazar Chique. No Instagram é bazar.chique, tá bom? É justamente para poder ajudar aí os animaizinhos de rua que o pessoal recolhe, leva para a clínica e os custos são muito altos. A Monique Tassiani, que é presidente da ONG, vai estar aí à disposição para poder tirar maiores dúvidas caso vocês tenham, tá bom? O número vai ficar aqui embaixo, entre em contato, vale a pena comparecer, prestigiar e com certeza vocês vão estar ajudando aí os animaizinhos de rua. Muito obrigado, um excelente final de semana e uma semana de muita prosperidade e muito sucesso. Fiquem com Deus.